Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma reflexão da madrugada e eu quero falar com vocês sobre um assunto que está constantemente na mente de cada ser humano. Eu acredito que é um assunto que acompanha diariamente cada ser humano, que esse assunto é sobre o futuro. Sempre ele nos persegue, o medo do futuro, a dúvida sobre o amanhã. É uma dúvida que persegue todo ser humano e por esses dias ela tem me perseguido sobre o futuro, sobre o amanhã, como vai ser, o que será, o que vai acontecer. E eu acredito que também, por muitas vezes, essa é uma dúvida, um medo que talvez você carrega no seu coração. E eu quero mostrar para vocês aquilo que Jesus nos ensinou sobre o futuro. O próprio Jesus falou na sua palavra. Ele deixou instruções sobre esse medo do futuro, sobre essas preocupações. Aqui no livro de Mateus, no versículo Mateus capítulo 6, que é a continuação do Sermão do Monte, começando pelo versículo 11, onde o Senhor Jesus ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, nos versículos anteriores, Jesus começa a falar como que deve ser a oração. Ele começa a nos instruir como deve ser a oração. E ensinando sobre a oração, ele vai usar essa palavra: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer era: fale para ele, me dá o que eu preciso hoje. Foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que tantas vezes a gente acaba se preocupando tanto com o futuro, nós acabamos se preocupando tanto com o amanhã, que a gente se esquece do que nós estamos precisando hoje. Então que a gente possa dizer: Senhor, a cada dia, a gente possa dizer: Senhor, me dá o que eu preciso hoje. Porque o futuro, o amanhã, o Senhor pertence a Deus, Ele sabe, Ele cuida do amanhã. Porque Ele ainda vai dizer, ó, não vos assemelheis, no versículo 8, pois a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Então, o Senhor sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente apresentar a Ele, antes mesmo da gente falar. Ele já conhece as nossas necessidades, porque Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso amanhã. Então Ele já conhece as suas necessidades, Ele já conhece o que você precisa antes mesmo de você pensar em falar para Ele. Ele conhece a sua necessidade do hoje, Ele conhece a sua necessidade do amanhã, Ele conhece a sua necessidade de meses para frente, Ele conhece a sua necessidade de anos mais para frente. Ele sabe o que você vai precisar, Ele sabe exatamente o que você precisa. Gente, eu fico olhando para aqui, para ir para a câmera, porque eu ainda tenho que me acostumar a olhar diretamente para a câmera. Eu fico olhando para aqui, para mim mesma, mas enfim. O Senhor, Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece o que você precisa hoje, o que você vai precisar amanhã, do que você vai precisar daqui a um ano. Então, por isso que nós não precisamos nos preocupar tanto da maneira com que nós nos preocupamos. E Jesus, Ele vai continuar falando sobre a questão da preocupação. Ele vai dizer: por que vocês se preocupam com o que vão comer? Por que vocês se preocupam quanto o que vocês vão vestir? Não é o corpo mais importante do que a comida? E não é a vida mais importante do que a comida? E não é o corpo mais importante do que a veste? Ou seja, o Senhor estava querendo dizer assim, o Senhor Jesus: a vida é mais importante do que a comida. E se a gente for olhar o que é mais complexo, a comida ou a vida, a existência, o respirar do ser humano, a gente está vivo, respirando, com os nossos órgãos funcionando, sem problema. Isso é mais complexo e o Senhor nos deu a vida, Ele nos deu. Então Ele não nos daria o alimento, que é muito mais simples do que a vida, que não é tão complexo quanto o órgão, o bater do coração, o respirar.
Então, se o Senhor nos deu aquilo que é mais complexo, imagina aquilo que é mais simples, que é o alimento. É isso que Jesus está querendo dizer. A vida é mais importante, a vida é mais complexa e eu já dei a vocês. E sobre a veste e o corpo, se a gente for para olhar o que é mais complexo, o corpo ou a veste? O corpo é mais complexo e o corpo ele nos deu, nós já temos. Porque ele nos formou, ele nos viu ainda quando nós éramos informes na barriga da nossa mãe. Foi o Senhor que soprou sobre as narinas de Adão e deu a ele a vida. Do pó da terra ele fez, e da costela de Adão ele fez Eva. Então o Senhor deu a existência ao ser humano, e isso é mais complexo, mas ele já nos deu. Então quanto mais a veste, quanto mais a comida, ele cuida de tudo. Então ele sabe o que nós precisamos, ele conhece as nossas necessidades. Eu tô olhando pra cá, que eu tô vendo uns versículos que eu printei aqui, e tô olhando pra aqui pra Bíblia também. Então, no versículo 32, ele vai dizer: os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste de vocês sabe que vocês precisam delas. Aqui eu tô lendo na versão NVI. Ou seja, não se preocupe com isso, porque o Senhor sabe o que você precisa. Sabe aquela tua preocupação? O Senhor sabe o que você precisa. E se não é o que você precisa, não se preocupe quanto a isso, porque Deus sabe exatamente a sua necessidade. E Ele sabe, Ele pode fazer, e Ele pode te dar. Se assim Ele vê que você realmente precisa, que realmente vai te fazer bem, que realmente é bom para você. Porque lá em Gênesis, nós vamos ter no capítulo 1, o Senhor dizendo: o Senhor viu que era bom. E o Senhor fez tudo nesses 6 dias, somente aquilo que era bom para o ser humano. Então não se preocupe, porque Ele sabe o que é bom para você. E vai finalizar dizendo assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam cada dia os seus próprios problemas. O Senhor está dizendo: não se preocupem quanto ao amanhã, porque o amanhã vai ter preocupação. Então, para que você está se preocupando agora? Se o amanhã já vai ter suas preocupações. Deixa para se preocupar, viver o amanhã. E vai dizer: basta cada dia o seu problema, ou seja, basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. É o que Jesus nos ensina sobre a questão da ansiedade, sobre o medo do amanhã, sobre as preocupações do amanhã, sobre o futuro. E no 33 vai ter um dos versículos mais conhecidos e mais especiais e importantes da Bíblia, que vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, que a sua preocupação seja em buscar o reino, que a sua preocupação seja em buscar o principal, a vontade, a justiça, o reino de Deus. Ao invés de se preocupar com essas coisas que o Senhor já está cuidando, que o Senhor já sabe que você precisa, se preocupe com o reino, com o amanhã. E eu tô lendo o livro de Êxodo, e a gente percebe no livro de Êxodo a preocupação de Moisés. Enquanto o povo reclamava, murmurava, nós vemos Moisés se preocupando somente em ter a presença, em ter a glória de Deus. Enquanto o povo pecava, murmurava, reclamava, Moisés está no monte dizendo: Senhor, mostra-me tua glória. Está dizendo: Senhor, não tires de nós a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não me deixe sair daqui. Essa era a preocupação de Moisés. E nós vemos Moisés indo até a tenda para encontrar a presença, e Moisés indo até o monte para encontrar a presença, a glória de Deus. E nós vemos também Josué, que mais para frente seria o seu sucessor, que ficava diante da tenda. Nós vemos Josué diante do monte, porque ele se preocupava em ter a presença. Então que essa seja a nossa preocupação, e não perder a presença. Que a nossa preocupação seja com o reino, não com essas coisas que o Senhor já sabe que nós precisamos e que Ele já está cuidando. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E para finalizar, eu quero ler aqui também um versículo no Salmo 116, o versículo 7, que vai dizer assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ou seja, sossega minha alma, descansa, deixe de se preocupar, não perca a paz, porque o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido bom com você.
Que você possa lembrar o quanto o Senhor tem sido bom e gentil e generoso com você. E possa dizer para si mesmo, volta a descansar, tenha paz, porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor é gentil, o Senhor é gracioso, Ele é misericordioso e Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a sua necessidade e Ele cuida de você. Que você fique com essa reflexão e não fique mais preocupado enquanto ao amanhã, enquanto ao futuro, porque o Senhor, Ele cuida de ti, assim como Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu. O Senhor cuida de ti.